Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de programação aqui do desenvolvimento do site SIS4Soft. Na sessão anterior ficámos aqui com a parte da linguagem já bastante consistente. O que eu vou fazer aqui neste vídeo é desenvolver toda esta parte que diz respeito à barra do topo. Vou colocar aqui o ícone, vou também colocar o favicon, que é para não termos aqui sistematicamente erros do género que falta, o favicon, etc. Vou também resolver esta circunstância aqui. E eu quero um site limpo, basicamente, e portanto não vamos estar aqui com grandes preocupações estéticas, porque vai ser uma aplicação web, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou aqui abrir a minha pasta do public, onde eu tenho aqui a parte dos assets, e nas imagens tenho aqui os ícones, mas eu vou arrastar aqui para o interior da minha máquina o logo, que neste caso é este logo daqui. Okay, que é o meu logo. Eu vou colocar aqui, vou alterar aqui o nome, como é óbvio, SIS4Soft logo. Eu vou utilizar este logo quer para a barra de navegação lá em cima, não é propriamente uma barra de navegação, mas vocês já vão perceber o que é que isso quer dizer. Vou colocar o logo aqui no topo, depois colocar o texto um bocadinho mais pequeno e vou usar o logo também para o favicon, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou chamar aqui na parte das views, vou aqui ao meu layout, no main layout, eu vou incluir aqui então o favicon, ok? Então vamos colocar aqui, vamos mesmo colocar aqui o favicon assim com um comentário. Ora, favicon, neste caso tem que ser um link, favicon. Ora, o favicon está aqui dentro do assets, ou melhor, base URL, e aqui vai estar dentro do assets barra images barra sis4soft.png, neste caso underscore logo. Aqui não é ximage xicon, mas sim png. Vamos verificar aqui se já fica atualizado. Ctrl Shift R. Okay? Como podem verificar ali, o logo já aparece, inclusive até no meu marcador também aparece. Vou tratar aqui disto, é muito simples. Isto é um warning apenas, que existe por causa do seguinte: dentro aqui do meu public, eu tenho nos assets e no CSS, tenho aqui o Bootstrap. O Bootstrap minificado lá no fundo, vamos verificar se ele tem algum comentário. Reparem, ele não tem aqui comentário nenhum, mas o JS deve ter. Isto é, cá no fundo, ele tem este comentário. Basta remover este comentário e não vai afetar em nada o funcionamento do Bootstrap e vai permitir que aquele erro desapareça. Ctrl Shift R, já foi o erro embora. Okay? Aquele comentário tem a ver com o processo de minificação. Okay? O processo de minificação constrói um fecheiro chamado, com uma extensão .map, que depois é reutilizado, enfim, para uma série de circunstâncias que agora não vem ao caso, mas que neste caso não tem qualquer importância. Ora, as bandeirinhas vão ficar ali, exatamente naquele sítio. Mas eu vou começar a agregar informação para este lado. Vou adicionar ainda ali já o ícone. Portanto, vamos colocar aqui main, neste caso, na barra. O que eu vou colocar aqui então é o seguinte: eu já tenho aqui as bandeirinhas, tudo muito certo. Aqui falta-me colocar então qualquer coisa relacionada com o ícone. Então eu vou colocar aqui um img, também com o mesmo source, neste caso base underscore URL assets barra images barra sis4soft logo.png. Obviamente que ele vai ficar muito grande, portanto vamos ter que dar ali algum tamanho. Aqui no alt eu vou colocar sis4soft logo. Vai ficar bastante grande ali, ok? Como podem verificar. Ainda por cima não está em linha, ok? Portanto, vamos também tratar disso. E de qualquer das formas, aqui em vez de um H1, eu vou querer ter o nome SIS4Soft mais pequenino. Aqui nós podemos controlar o tamanho com um width. E vamos colocar, não sei, calculo que eventualmente 50 fique já com um tamanho interessante. Reparem, fica ali
com um tamanho minimamente interessante. Eu vou colocar agora aqui o Sys4 Soft em cima, e para isso o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos fazer aqui um div com a classe dflex. Vamos tentar fazer assim desta forma. O dflex é uma classe do Bootstrap. Ok. Ctrl Shift R. Reparem como ele automaticamente colocou ali o Sys4 Soft. O que é que eu vou agora fazer aqui? Eu vou aqui mostrar-vos uma técnica que vocês podem utilizar com as ferramentas do programador, que é tentar encontrar a classe de Bootstrap, neste caso, que vai permitir centrar aqui o texto à altura do logo. Então eu vou clicar aqui por cima do meu texto e vou clicar aqui no inspecionar. Vai abrir aqui a parte das ferramentas do programador. Aqui em baixo vocês têm a área de... Ok, vamos puxar aqui mais para cima. Tem aqui uma área que contém muitas informações relacionadas com o texto, ok? Nomeadamente vocês podem aqui ativar e desativar determinadas funcionalidades. Reparem como aqui isto vai funcionando. E vocês podem adicionar aqui classes, ok? Então, neste caso, eu tenho aqui na minha imagem, eu não quero a imagem, eu tenho aqui no Sys4 Soft, eu vou tentar aqui fazer o seguinte, vamos aqui adicionar uma classe line middle, ok? Quando eu pressiono fora, eu tento encontrar, então, a possibilidade de conseguir verificar se esta classe tem ou não tem algum reflexo ali. Bom, neste caso, aparentemente, ela não tem. Eu vou fazer o seguinte, eu penso que ainda não criei um fecheiro de CSS meu. Neste caso tenho apenas o Bootstrap. O que eu vou fazer aqui é, eu vou fazer um app.css, é uma coisa que eu uso com bastante frequência, portanto neste caso é o app.css, e o que eu vou fazer aqui é o seguinte, para todos os elementos eu vou fazer um reset, neste caso à margem 0 e pathing 0. Okay? Portanto, ele vai remover tudo. Ora, eu para que isto funcione corretamente, eu vou colocar aqui um important para fazer um override do que possa existir no Bootstrap. Ok? Important nos dois. Ctrl Shift R. Ok. Aqui, obviamente, ainda não teve repercussões porque eu ainda não importei aqui no meu layout. Vamos chamar aqui o layout. O meu fecheiro de CSS. O meu fecheiro de CSS vai ser importado aqui depois do Bootstrap. Então vou colocar aqui app.css. Vamos verificar aqui se houve algum problema. Ok, que reparem aqui que os botões ficaram automaticamente logo alterados. É algo que depois nós iremos aqui resolver, não há qualquer problema. Vamos aqui verificar no F2 que não temos qualquer erro. E portanto tudo certo. Vamos aqui tratar já dos botões, isto é, eu vou querer personalizar algumas coisas dos botões. O BTN, a classe BTN do Bootstrap, vamos fazer aqui a experiência, vai ter, nesse caso, como nós aqui estamos a zerar o margin e o pathing, o que nós podemos fazer aqui basicamente é fazer um control till, ou a tecla de atalho que vocês tiverem para fazer o comentário, e vamos rever novamente quais são as características que tem aqui de margin e pathing. Eu vou aqui fazer um inspect e vamos verificar aqui qual é o margin e o pathing. Eu penso que nós temos a possibilidade aqui de colocar margin, simplesmente para tentar filtrar no sentido de encontrar o que nos interessa. Ok, vamos verificar aqui no body, ok, inspecionar. Eu quero aqui ver o botão, neste caso. Nesta classe BTN, ele irá ter aqui um pathing. Ok, o pathing é 0.75 rem. Então eu vou tentar copiar aqui, neste caso copiar a propriedade ou a declaração inteira. Okay? Vamos copiar a propriedade. E haveremos de ter aqui também, não sei se temos um margem. Não, temos um pathing. O pathing é o espaçamento interior, portanto é tranquilo. Eu vou agora chegar aqui, vou colocar aqui, neste caso ele não copiou o que eu queria. Vamos aqui então ao pathing e vamos copiar toda a declaração. Vamos aqui chegar, colar. Reparem, ele colocou aqui exatamente o que eu queria. Este BTN vai acabar por se sobrepor ao do Bootstrap. Portanto, eu vou aqui comentar ou descomentar e vamos fazer um Ctrl Shift R. Ok. Aparentemente parece que não está a funcionar como eu quero. Então, BTN, vamos colocar aqui
o btn primary, ok? Vamos chamar aqui, ok, pronto, btn primary, ok, Ctrl Shift R, fantástico, não está a funcionar como eu quero. Vamos aqui fazer um inspecionar. O que é que está aqui a acontecer? Temos aqui o btn primary e o btn primary aqui não está a carregar o que eu quero. Então vamos aqui novamente fazer uma coisa. Eu não gosto muito de fazer aqui o important, para ele fazer aqui um override, também não está a funcionar. Por que será? Ok, temos aqui o btn primary. Vamos tentar assim, desta forma. Ok, Ctrl Shift R. Já temos os nossos botões então a funcionar. Eles não estavam no btn, mas estavam no btn primary, portanto tudo bem. Não há problema nenhum. O que nós queríamos aqui era ter isto a funcionar corretamente. Agora falta aqui alinharmos isto aqui por baixo. Então vamos fazer o seguinte. Como eu aqui no meu layout não consigo verificar quais são os espaços que estão a ser ocupados, a não ser quando tenho aqui as ferramentas do programador e vou aqui passando por cima, reparem, eu vejo aqui o CSS Box Model, né, que é disto que se trata. Eu estou a verificar aqui quais são os espaçamentos que estão a ser ocupados, depois vou aqui acima e vejo. Eu quero ter eu uso uma técnica que aprendi com um colega, neste caso, e que passa por ter uma classe, ou neste caso pode ser inclusive uma propriedade aqui, que é um box shadow. Este box shadow vai ser inset, isto é, dentro de cada um dos elementos. Vamos ter aqui um px, ou melhor, vamos ter 0px, 0px, 1px e um RGB de 255,0,0 que será o vermelho. Okay? Vamos aqui verificar agora Ctrl Shift R e reparem que, não sei se é visível no vídeo, mas neste caso ficou aqui um vermelho a toda a volta de cada um dos elementos, ok? Ora, não é muito perceptível. O que é que acontece então? Eu vou aumentar aqui para 2, agora já vai passar a ser perceptível. E portanto eu aqui já tenho a percepção de eventuais espaços que não estão bem definidos, etc. E já tenho aqui a percepção de que o ícone ocupa este espaço e o SIS4Soft está lá colado em cima. Então, no caso do SIS4Soft, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir neste caso vamos aqui inspecionar, ok? Aqui eu tenho que ir buscar a parte do título, aqui, e dentro do título eu vou aqui tentar adicionar classes do Bootstrap, ok? Já tínhamos estado a tentar fazer isto. Align Self Center. Não sei se irá funcionar. Ok. Reparem como automaticamente ela funcionou ali. Portanto, eu aqui no Align Self Center, reparem, eu tenho aqui a possibilidade de ativar ou desativar e vocês veem ali qual é o reflexo desse meu ativar ou desativar. Neste caso, estava aqui a mexer na errada, é esta que aqui está, que eu adicionei agora aqui no código apenas, ou melhor, ali na parte do editor, e portanto temos aqui o SIS4Soft a ser apresentado corretamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nesta classe, ok? Vou simplesmente pegar nela aqui, vou regressar aqui ao meu main layout, neste caso, à minha barra, vou adicionar aqui classe é igual, vou colar aqui, vamos aqui agora sim refrescar o nosso código, já está colocado no sítio, depois iremos tratar ali das cores, que eu quero criar eventualmente umas cores mais em tons de azul, não sei, qualquer coisa deste género. Como vocês podem verificar aqui, então, nós já temos este espaço interior que é um espaço que ainda não vamos trabalhar. Eu vou trabalhar esta área aqui deste lado e vou também colocar isto aqui centrado. Então, para isso, partindo do pressuposto que vai funcionar da mesma forma, eu aqui não sei se o Align Self Center vai funcionar. Tenho dúvidas que funcione aqui com estes elementos, porque eu quero alinhar todos os elementos ao meio, mas de toda a coluna. Então aqui eu tenho text and align middle. Eu não sei se esta classe existe. Ctrl Shift R, ok. Então align content center. Será assim? Ctrl Shift R, também não. Ok. Como é que nós fazemos? Vamos aqui ao Get Bootstrap. E no Get Bootstrap eu vou abrir aqui na área da documentação. O que eu vou fazer é pegar na área da documentação, adicionar aqui, para entrar sempre no espaço que eu quero. E agora vou colocar aqui Vertical Alignment.
ok? E no Vertical Alignment nós temos aqui Align Middle, ok? Vamos então testar aqui o Align Middle. Às vezes eu escrevo mal, isto é, basta fazer um typo. Vamos testar para verificar se é esta. O objetivo é tentar fazer com que estas duas bandeiras fiquem aqui centradas a esta altura. Portanto, o Align Middle não é. Depois temos aqui, não é no SAS. Vamos aqui verificar Flex Align, Flex Items, Flex Self. Ok, reparem, como ele aqui já tem o Self Center, Align Self Center. Se for o Align Self Center, ele vai colocar dentro de cada um dos elementos, mas eu não quero. Eu quero alinhar os itens de toda aquela row. Bom, vamos testar aqui, não há nada como fazê-lo. Depois nós vamos acabar por descobrir uma e entre todas, Ctrl+Shift+R, cá está, ok. Afinal, era mesmo, portanto, tenho aqui as bandeirinhas já alinhadas e reparem que eu tenho aqui este espaço, esta call, que está aqui dentro. Eu vou aqui colocar, para vocês verem melhor, vou colocar aqui o RGB, se calhar a amarelo, 255, porque o vermelho perde-se um bocadinho. Reparem, ok, agora conseguimos ver muito melhor. O que é que vai acontecer agora aqui? Eu vou colocar aqui algumas funções condicionais. Quais são as funções condicionais que eu vou colocar ali? Se existir um utilizador, um usuário logado, a informação que vai aparecer aqui é uma. Se não existir, a informação que vai aparecer aqui é outra. E vamos inclusive, se calhar, antes de eu desenvolver aquela parte de registro do usuário, quadro de login, eu vou simular o login de um usuário e o logout também. Então, o que é que eu vou colocar aqui? No meu main, aqui no meu controlador main, vamos já arranjar aqui um espaço para o usuário. Vou colocar assim, usuário, e aqui vamos ter um public function login test. É apenas isto. Eu vou depois colocar um botãozinho para acionar isto que aqui está, e este login test vai fazer basicamente o quê? Ora, aqui obviamente que não é isto. Este login test vai criar uma conta do usuário na sessão. Então vou colocar aqui TMP de temporário, só para ficar com este comentário, e o que eu faço aqui é o seguinte: session, e vamos colocar aqui um set, e dentro da sessão o que é que nós vamos colocar? Um array que vai conter os dados do user ID. O user ID, ou vamos colocar aqui o ID user, vai ser igual a 1, e o username vai ser um endereço de e-mail. Portanto, vou colocar aqui o usuário, pode ser assim, usuário arroba teste.com, ok, e o ID user e o username para já é mais do que suficiente. Vamos fazer aqui um logout, public function logout teste. Ora, o que este logout teste vai fazer, vai remover da sessão este usuário, ok? E vou aproveitar para fazer aqui uma outra coisa, que também pode ser muito interessante, que é o seguinte. Vamos fazer aqui um public function sessão. O que é que esta variável, ou melhor, o que é que este método vai permitir fazer? Um print data do session. Tudo o que estiver na sessão, ok? Tudo o que estiver na sessão eu vou conseguir ver escrevendo este comando aqui em cima. Reparem. Vamos então aqui refrescar, ok, vamos aqui ao public, tudo certo. Vamos colocar aqui index.php barra main barra sessão. Ok, isto é tudo aquilo que o CodeIgniter coloca na sessão. E reparem, eu ainda não coloquei rigorosamente nada. É ele que coloca todos estes objetos na sessão. Eu não quero ver especificamente dados da sessão. Se eu colocar aqui o section, ou session, nós também iremos ver essa informação, penso eu. Ctrl+Shift+R, ok. Aqui o session ele diz que não conheço esta super global session.
Vamos colocar aqui uma barra. Não. Ok. Esqueçam. Vamos fazer aqui com o session. Mas neste caso, eu quero mostrar o session do user. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Aqui vamos ter um user, ou pode ser user, sim. Vamos ter o user e depois temos o array de informação desse utilizador. Ok? Então, vamos aqui executar o login teste. Ok? Vamos agora ver aqui a sessão. E reparem, eu tenho aqui um array que tem o id user e o username, que foi lá colocado porque eu agora estou a pedir só para me apresentar os dados da sessão que dizem respeito ao user, ok? Então, tudo tranquilo. Aqui no logout, o que é que eu vou fazer? Tenho que destruir aquelas variáveis da sessão. E com este sistema todo, eu consigo fazer um login e um logout artificial, ok? Que me vai permitir controlar de que forma é que eu vou apresentar lá no topo, neste caso aqui, ok, aqui não dá para ver, neste caso, nesta área daqui onde estão as bandeirinhas, quais são os textos que vão aparecer. Um terá que ser o usuário com uma opção para fazer um logout e eventualmente para ir ao seu perfil, que é uma coisa que eu ainda não irei trabalhar, mas se o usuário não estiver logado, vai aparecer então a opção para fazer um login e registar conta, não é? Ou criar uma conta do usuário. Então aqui no logout, o que é que eu vou fazer? Session. Aqui no session unset. Eu penso que é o unset. Eu vou deixar ficar aqui. Vamos aqui à documentação do CodeIgniter. Vamos ver se ela hoje vai funcionar. Será que não? Se calhar não. Ok. Então vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou copiar isto tudo que aqui está. Por vezes isto acontece, não sei, qualquer coisa com a minha máquina virtual. Eu vou aqui ao Hide Me. E no Hide Me eu vou inserir aqui o endereço da documentação do CodeIgniter. E reparem, ela já aparece. Portanto, se eu for aqui ao Session, ele vai-me apresentar aqui o... Ups, ok. É mais fácil ir por aqui. General Topics ou as bibliotecas. Que está a estar aqui nas Libraries Helper Functions. Também poderia ser. Mas às vezes estas coisas não funcionam como a gente quer. Então eu vou colocar aqui Session. Ctrl F Session. Session Library. Vamos entrar aqui. Não vai funcionar como deve ser. Ok, tudo bem. Qualquer coisa aqui que não está a funcionar com o CodeIgniter, e é especificamente com o CodeIgniter, reparem, o Bootstrap está a funcionar corretamente, mas a documentação do CodeIgniter não funciona por alguma razão. Então eu vou ter que abrir aqui o meu browser fora da parte do vídeo e vou entrar aqui no meu CodeIgniter. Ok, aqui vai à partida funcionar, exatamente, portanto está a funcionar. Vou aqui à parte da minha documentação e na documentação vou colocar aqui Session. Vou pesquisar, agora sim apareceu-me aqui o Session. No Session eu quero ver como é que eu removo a informação. Eu penso que é o Unset. Eu estou aqui a perder algum tempo, mas deveria fazer a experiência. Unset, o quê? O User. Okay? E depois return, redirect to main. Volta ao quadro inicial. Portanto, agora vamos aqui voltar. Okay? Tenho aqui o meu user. Se eu agora copiar, não é preciso copiar, vamos fazer aqui um logout teste. Ok, ele diz-me, ok, não está definido o unset. Ok, então como é que é aqui? Session, estou a consultar aqui a documentação. Session Library. Portanto, se eu quiser remover dados, ok, é remove. Ok, acontece. Então, vamos aqui colocar remove. Remove user, ele vai remover da sessão e tudo o resto vai funcionar. Portanto, vamos aqui refrescar novamente. Ok, ele removeu da sessão. Se eu agora for aqui ao Session, ou sessão neste caso devemos ter aqui o main, como é óbvio, sessão. Reparem que ele apresenta terminado, porquê? Porque basicamente não tem a informação que eu quero na sessão e portanto está correto. Então significa isto o seguinte, querem ver? Vamos aqui operacionalizar estas coisas. Aqui o sessão só vai ficar aqui para eu poder consultar a sessão, se eu assim o entender. O TMP vai criar um login teste e vai também fazer um
redirecionamento para o main. Ora, para eu executar isto e isto, eu vou ter que colocar aqui algumas lógicas. Então, eu vou chamar aqui o meu main bar, ou melhor, vamos aqui ao home. No home, aqui nestes botões que eu ali tenho, que eu já não preciso para rigorosamente nada, eu vou colocar aqui dois botões, ok? Simplesmente, aqui vou colocar um container fluido e vou colocar aqui textos só para login e logout, ou melhor, nem sequer preciso do logout. Vou colocar só aqui o login. O login vai fazer aqui o login. Ou então se calhar vou colocar noutro sítio. Ok. Sim, vou colocar noutro sítio. Vou colocar os dois ali na barra. Ok? Vai aparecer ou o login ou então vai aparecer o logout. Parece tudo muito estranho, mas eu vou fazer isso. Ora, vamos com 25, acho que 25 minutos. Portanto, vai dar, dentro do espaço daquela meia hora, vai dar para colocar aqui o que eu quero. Então, reparem, temos aqui as línguas. Ok? E agora eu vou começar a colocar aqui informações relacionadas com o login. Então, para isso, eu vou ter que colocar aqui condições de PHP. Eu vou perguntar if session has user, isto é, se a sessão tem um usuário logado, aqui vamos ter um else e aqui vamos ter o and if. Então, se existir um usuário logado, nós vamos ter aqui o conteúdo que vai ser apresentado se o usuário estiver logado, como é óbvio. Caso contrário, vamos ter aqui o conteúdo que é apresentado se o usuário não estiver logado. O que é que neste momento vai aparecer? Bom, vamos ter aqui um href é igual e aqui vamos ter o seguinte. Vamos ter aqui se o usuário não está logado, okay? Se na sessão, se existir na sessão isto, ele vai ter aqui o logout. Aqui vai ser o login. Então vamos colocar aqui site URL main barra login teste. Então, login. Simplesmente assim. Aqui vamos colocar para já só o logout. Agora já vamos fazer isto da forma mais correta ou mais aproximada do que é o final. Logout teste. Okay? Então, aqui no logout, o que é que nós vamos apresentar primeiro? Vamos colocar aqui um span com uma classe de margin right ou MR3, eventualmente, e aqui eu vou colocar o quê? Vou apresentar o nome do usuário que está na sessão. Então vou colocar session user. E o que é que eu quero do user? Quero o username. Okay? Quero apresentar o username, logo depois temos aqui o logout. O MR, o margin right 3, é para colocar um espaçamento para o logout. É simplesmente isto. Aqui no login, obviamente não existe o usuário logado, não vai aparecer nada. Vamos aqui testar, Ctrl+Shift+R. Reparem, está aqui o login. Se eu abrir aqui um quadro à parte, vamos aqui duplicar, para ver aqui a sessão. Reparem, não existe nada na sessão. Se eu agora fizer aqui um login, já aparece aqui o usuário teste, com o logout, e portanto se eu aqui refrescar, obviamente tenho um usuário logado. Se eu fizer agora aqui o logout, eu volto a ter o login. Portanto, reparem como rapidamente eu criei aqui a possibilidade de já testar, nesta fase inicial de desenvolvimento, testar já estes critérios de quem é que tem acesso a quê, sem ter a necessidade de desenvolver o processo completo de criação de conta do usuário, login, recuperação de password, senha, enfim, tudo isso, não é? E portanto, reparem como eu já tenho aqui essas lógicas desenvolvidas. Bom, estamos a chegar aos 30 minutos de vídeo, eu vou cortar aqui o vídeo, vou continuar o desenvolvimento e portanto vou já gravar um outro vídeo a seguir. E o que é que eu vou fazer? Vou começar a dar um aspecto visual mais ou menos final a isto tudo, relembrando que eu não vou ter preocupações muito substanciais em termos de aspecto visual muito bonito, porque eu quero que isto seja efetivamente uma aplicação. E se nós agora repararmos aqui, se eu comentar esta regra de CSS que eu ali coloquei, se eu agora fizer um Ctrl+Shift+R, nós temos isto neste momento desta forma. Eventualmente vou colocar uma cor de fundo um bocadinho diferente aqui, ok? Só para separarmos estas lógicas, e depois temos aqui todo este espaço interior para fazermos toda a nossa magia. Então, até à próxima sessão.